Olá pessoal, aqui é a Lívia. Hoje nós vamos estar tratando neste vídeo a resolução de um enunciado que caiu no Enem no ano passado, ou seja, uma questão que abordou o conteúdo de função de primeiro grau, certo? Então vamos tentar entender essa questão e vamos tentar utilizar os conceitos da função do primeiro grau para tentar encontrar a resposta, tá certo? Vamos lá. Então o que nos diz? Um dos grandes desafios do Brasil é o gerenciamento dos recursos naturais, sobretudo os recursos hídricos. Existe uma demanda crescente por água e o risco de racionamento não pode ser descartado. O nível de água de um reservatório foi monitorado por um período, sendo o resultado mostrado no gráfico. Suponha que essa tendência linear observada no monitoramento se prolongue pelos próximos meses. Ou seja, gente, aqui nós temos um gráfico e nesse gráfico nós podemos observar, né, aqui no eixo das ordenadas, olha só, aqui ele está mostrando a capacidade desse reservatório. E aqui no eixo das abscissas, ele está mostrando o tempo que esse monitoramento ocorreu. Então, aqui nós podemos ver que esse monitoramento ocorreu durante 6 meses, né? E no primeiro mês, ó, após um mês de observação, monitoramento, a sua capacidade era de 30%. Em 6 meses, a sua capacidade caiu para 10%. Então, aqui nós podemos observar que está ocorrendo uma tendência linear decrescente, né? Essa capacidade ela está diminuindo. A pergunta é: nas condições dadas, qual o tempo mínimo após o 6º mês, olha aqui, após o 6º mês, para que o reservatório atinja o nível zero de sua capacidade? Né? Ou seja, após o 6º mês, quanto tempo ainda temos, né, para que seque? Né? Quanto tempo que seque? Então, vamos lá. Vamos utilizar os conceitos de função do primeiro grau para tentar resolver essa questãozinha, ok? Então, aqui nós temos eixo das abscissas, que nós trabalhamos com os valores de x, né? E o eixo das ordenadas, que nós trabalhamos com os valores de y, ok? E esses valorzinhos aqui, no caso, um mês, 30% de capacidade, nós temos o que nosso primeiro par ordenado, 1 em 30. Aqui, após 6 meses, sua capacidade, 10%. Então, nós temos aqui outro par ordenado, 6 e 10, ok? Então, aqui a gente pode observar que está ocorrendo, o reservatório ele está sofrendo, está diminuindo, né, a sua capacidade, e a gente pode observar que isso está acontecendo de uma maneira linear, constantemente, ou seja, a cada mês vai sofrendo uma diminuição de quanto? Então, vamos tentar calcular a nossa taxa de variação, ok? Então, aqui nós temos seja P de R em R, ou seja, essa nossa relação de R em R, né? A função dada por P de T, onde esse P de T aqui, a gente está representando a porcentagem, tá? A porcentagem da capacidade desse reservatório, que é igual a T mais B. Então, essa aqui é a nossa lei de formação da função de primeiro grau. O nosso Azinho aqui vai ser a nossa taxa de variação, né? Ou seja, sua capacidade vai diminuindo a cada mês. Quanto? Não sei, vamos tentar encontrar. O T é o nosso tempo e o B é quando foi iniciado, qual era a capacidade dele inicial, no início do monitoramento, ok? O valor de B. Então, vamos lá. Então, retirando aqui os gráficos do gráfico, nossos pontos, ó, 6 e 10, né? Aqui, 6 meses, sua capacidade 10%, e 1 e 30, e em um mês, sua capacidade 30%. Utilizando esses pontos, a gente pode encontrar aqui a nossa taxazinha de variação, né? Para calcular a taxa de variação, nada mais é do que y2 menos y1 dividido por x2 menos y1, ok? Então, vamos lá. y2 nós temos que é 10, aqui, ó, 10%, y3, 30%. Né? x2 menos x1, no caso aqui nós vamos ter 6 e 1. Efetuando esse cálculo, nós encontramos que a nossa taxa de variação é de menos 4. Isso quer dizer o que, menos 4? Que a cada um mês, a taxa, ou seja, a porcentagem, né, a porcentagem da capacidade desse reservatório vai diminuindo
4%. Então, a nossa taxa de variação é menos 4. A cada um mês diminui 4%, ok? Então, aqui nós encontramos, aqui no nosso gráfico, ele me fornece, olha só, que em um mês a sua capacidade era 30%. Então, se eu tenho que em um mês a sua capacidade era 30%, quando iniciaram o monitoramento, sua capacidade era quanto? Ou seja, aqui no mês 0 era quanto? Então, como eu sei que houve uma diminuição de 4%, né? Então, automaticamente eu posso dizer que no mês 0 a capacidade era 34, ok? Mas vamos utilizar aqui a nossa funçãozinha do primeiro grau para fazer isso de uma maneira sem utilizar aqui a dedução, ok? Vamos lá. Então, dada a função P de t igual a t mais b, temos que no período de um mês, a sua capacidade era 30%, ou seja, onde nós temos que P de t 30 igual o A, nossa taxazinha de variação que nós encontramos, menos 4, em um mês, né? Em um mês a sua capacidade era 30%. A gente está utilizando isso aqui para a gente poder encontrar o valor de B, né? Já que nós já temos todos esses dados, né? Então, isolando aqui, ó, eu encontrei que realmente era 34, ou seja, no mês 0, a sua capacidade era 34, que é o valor de B. Lembrando que B sempre vai representar, tá? Aqui no nosso plano cartesiano, a origem do gráfico, né? Ou seja, quando ele intercepta o eixo das ordenadas. Aqui ele está no 30 porque aqui, ó, é um mês, né? Mas a gente está querendo saber quando, no mês 0, quando iniciou o monitoramento, tá? Então, já encontramos todos esses valorzinhos, né? Nossos dados, nossas variáveis. Então, a pergunta é, após 6 meses, né? Qual o tempo mínimo após 6 meses para chegar a 0, esvaziar? Tá? Então, vamos continuar utilizando a nossa funçãozinha do primeiro grau e vamos encontrar. Então, portanto, para que o reservatório atinja sua capacidade 0, ou seja, P de t, né, seja 0, tá? Temos. Então, P de t igual a t mais b, o 0 a gente vai substituir, né, P de t, aqui, igual a menos 4t mais 34. Isolando, tá, o t, nós vamos ter que o tempo para o reservatório atingir o nível 0 é 8 meses e meio, ok? Mas na pergunta ele diz o seguinte, após 6 meses, quanto tempo resta ainda, né? Então, aqui nós temos, ó, que em 8 meses e meio o reservatório atinge o nível 0, tá? Então, isso aqui é no geral. Então, como ele quer no enunciado pergunta após os 6 meses, então, nós temos 8 meses e meio menos 6, nós vamos ter 2 meses e meio. Então, a nossa resposta vai ser a letra A. Muito obrigado pela atenção. Espero ter ajudado.